favor, vereador Carlinhos Camelô. Bom dia a todos. Queria primeiramente aqui parabenizar o Luiz Lauro pela iniciativa. Em nome da Malu, cumprimentar toda a mesa. E eu acho assim que é inadmissível, como disse o nosso amigo ali, a pessoa chegar num supermercado, um deficiente visual chegar num supermercado, onde é um dia de ofertas, entendeu? A pessoa chegar para ele e falar que se ele pode voltar no outro dia, porque está mais vazio. Pô, se a pessoa foi lá é porque ela quer aproveitar a oferta do dia, né? Então é inadmissível isso. Mas eu tenho também que falar aqui, até mesmo porque eu, desde a época de 90, eu cheguei como camelô ali, eu vendi muito. Aqueles reloginhos galo, que fala a hora, né? Para deficiente, ele sabe que naquela época era uma febre, né? O pessoal comprava muito, que aquele galinho que despertava e falava a hora, tudo. Falava em espanhol, mas depois chegou, dava para entender, né? Então, a gente chegou a vender muito aquilo lá, então era um método que as pessoas criavam para poder, agora hoje já, com a evolução, já tem em braille, tem certamente, tem os celulares, tem várias coisas. E é isso que essa casa tem que estar contribuindo, é que crie leis, maneiras de facilitar cada vez mais ao deficiente visual, a um cadeirante, entendeu? Para que ele possa estar incluído como foi dito aí, o próprio Luiz Lauro, o dinheiro dele é o mesmo valor do que o nosso. Então, o que ele tem para fazer hoje, ele tem que ter o mesmo direito do que o nosso, em comprar, em andar, em ter todos os direitos que nós temos hoje. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador Carlinhos Camelô. Então, com a palavra o nobre presidente desta casa, o vereador Campos Filho. Obrigado, presidente desta iniciativa, o Luiz Lauro. E queria parabenizá-lo pela iniciativa altamente pertinente, desta inclusão que a gente está vendo, essa transformação por que passa o nosso país. E queria parabenizar, como disse o vereador Pastor Elias, o nosso prefeito Jonas, que coloca a secretária Manu numa posição de comando nesse setor. Mas eu queria fazer uma pergunta depois o Borges podia responder, Borges. A Associação Paulista de Supermercado tem uma responsabilidade muito grande, que é, como disse o pastor Elias, conciliar os pequenos e os grandes. Porque uma coisa é você tomar um posicionamento no Walmart, a outra coisa é um supermercado que está lá na região, na periferia da cidade. Queria dizer como é que a APAS pode abranger todo esse trabalho tão complexo que é de você ver um grande hipermercado e os menores. Eu me lembro que, na ocasião, foi colocada uma lei que obrigava os supermercados a colocarem uns ajudantes ali de sacolas plásticas, né? Então, de repente, os pequenininhos, você fala, mas como é que eu vou colocar se não tem o markup dele lá, não tem como fazer para pagar tudo isso, né? Então, depois, se você pudesse falar a respeito disso, da amplitude da APAS, de conciliar tudo entre os grandes, né, e também os pequenos, seria interessante. Antes de passar a palavra para o doutor responder, o vereador Paulo Búfalo, peço que leve o microfone até o vereador Paulo Búfalo para que ele possa tecer seus comentários. Por favor, vereador. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a iniciativa do vereador, cumprimentar a secretária. Eu queria fazer aqui uma consideração sobre os temas aqui, vários, nobre vereador, e pensando aqui um pouco a questão da acessibilidade universal, né, que a gente tem pensado, olha, por exemplo, no seu debate, né, no debate que Vossa Excelência está promovendo, olha para a questão dos supermercados, enfim, depois outros parlamentares têm um olhar para outros segmentos. E quando a gente fala aí da questão da acessibilidade universal, aí a gente tem que pensar tanto essa lógica de a pessoa chegar lá no supermercado e ter acesso ao produto, como, por exemplo, ter acesso ao banheiro, ter acesso ao estacionamento, enfim, ao conjunto das obras. Então, eu queria saber se há um programa que visa também essa questão, porque aí, para ele chegar até o consumidor com deficiência, a pessoa com deficiência chegar lá dentro, tem um conjunto de outras barreiras.
Essa é uma questão. E aproveitando um outro debate que nós estamos retomando aqui, que é a questão da lei de cotas. Como que vai isso? Porque, assim, eu sei que a lei de cotas se aplica a empresas com mais de 100 trabalhadores. Agora, existem algumas empresas que têm vários pequenos comércios, né? Se nesse caso também tem sido trabalhado com esse conceito e com a lei de cotas para poder, no conjunto dessas pequenas lojas, cumprir a legislação, que é uma legislação de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É isso. Muito obrigado a cada um dos senhores vereadores aqui presentes. Quero aproveitar e agradecer aqui a presença do Nivando Gomes, neste ato representando aqui o vereador Carmo Luiz, e o César Augusto representando o vereador Jorge da Farmácia. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, para a secretária Emanuele Alckmin e depois para o doutor Borges, para que eles possam responder as considerações feitas pela mesa e pelos vereadores. E, enquanto eles respondem, eu vou pedir para a Marília, que me assessora, para que providencie, se tiver alguém do plenário que quiser fazer alguma pergunta aqui para a mesa, para que você me mande por escrito e nós faremos a pergunta e também a resposta. Então, se alguém tiver algum questionamento, algo a sugerir, algo a adicionar aqui ao debate, essa moça de verde, que no caso de quem não enxerga, você vai ter que ir até eles lá. Começa então com quem não enxerga, que você já sabe quem é, que, como eu disse no início, são as pessoas que de maior importância nesse debate, que serão beneficiadas com os resultados daqui. Então, e os demais também, se tiverem algo a acrescentar, procurem a Marília e mandem a pergunta ou a sugestão para nós. Manu. Muito obrigada pelas considerações de todos os vereadores. Pastor Elias, é o seguinte, eu não tenho condição de te responder agora mesmo qual é o percentual de que lê Braille ou que não lê Braille. Na verdade, se você me perguntar, se Vossa Excelência me perguntar claramente se eu tenho condição de todo o mapeamento aí das pessoas com deficiência em Campinas, eu não tenho isso. Uma das primeiras propostas da Secretaria, um dos 3 pilares aí de propostas da Secretaria, é a gente fazer um censo que vai georreferenciar, inclusive, as pessoas com deficiência da cidade de Campinas, para que eu possa levar as regiões necessitadas às políticas públicas e fazer todo um gerenciamento melhor dos serviços ofertados hoje para as pessoas com deficiência na cidade de Campinas. Nós já estamos aí analisando 2 propostas de como fazer esse censo. Vou precisar muito da ajuda dessa casa, da mídia, de tudo, para a gente divulgar que vai chegar questionário nas casas das pessoas, para que a gente consiga saber onde elas estão e como estão sendo os serviços na cidade de Campinas. Agora, tem uma coisa, para o projeto ou para tudo, assim, o Braille, quando ele é colocado de uma forma explicativa, então, quando eu não tenho um texto Braille, a leitura Braille ela é feita pela maioria das pessoas com deficiência visual, quando esse Braille ele é pouco, ou seja, quando ele é explicativo, quando ele consta nas embalagens, quando ele consta em locais de informação rápida. A maioria das pessoas que têm deficiência visual, ainda que ela seja adquirida depois, consegue ler esse Braille explicativo. É lógico que tem várias pessoas com deficiência visual, principalmente quando adquirida depois, que ela não consegue pegar um livro Braille para ler. Então, um texto corrido em Braille, com a leitura extensiva do Braille, ela é mais difícil em alguns casos. Mas, para informações explicativas, ela é muito útil e necessária e abrangente. Tá? A tecnologia ela é essencial, como disse o Devanir. Hoje, você pode colocar vários conceitos, por exemplo, num código de barra que é possível ler com o celular. Hoje, o GPS dos celulares nos guia absurdamente. Hoje, nós estamos em teste aqui em Campinas do sistema Buzz Alert, que vai permitir no celular que a pessoa com deficiência visual saiba o ônibus que está chegando no ponto e quanto ele vai demorar. E aí, não só para a pessoa com deficiência visual, esse programa vai estar disponível para qualquer pessoa baixar nos celulares e saber nos pontos de ônibus qual é o horário do seu ônibus que vai passar.
né? Isso vai mudar o estilo, a relação da pessoa no ponto de ônibus, vai melhorar, inclusive, a segurança na cidade, vai melhorar, inclusive, a questão de permanência das pessoas no ponto de ônibus, né? Então, isso é importante. Agora, o braille explicativo, para você saber, por exemplo, qual é o produto, numa embalagem que é igual, né? Aqui eu tenho que fazer jus, claro que o objetivo não foi esse, provavelmente, foi de propaganda, mas, por exemplo, os produtos do leite condensado da Nestlé e os produtos da Moça Fiesta da Nestlé, a lata ela é diferente de todas as outras latas de produtos. Ela tem a cinturinha. Então, isso para a pessoa com deficiência visual é fantástico na sua casa, porque além do produto no supermercado, quando você tem lata de milho, ervilha, salsarete, né, tudo igual, e você arruma na sua casa, como que você vai saber? Não vai saber. Então, o braille ou a tecnologia, para esses casos, é importante. O braille para localização, número, nos botões de elevador e tudo mais, isso é importante, né? Esse tipo de leitura braille ele é abrangente, vereador, fica tranquilo. Vereador Campos, não foi para mim a pergunta, presidente da casa, mas assim é interessante, porque nos supermercados menores, como o Devani falou, as pessoas com deficiência são muito melhor atendidas. É muito interessante isso. Nos supermercados de periferia, e como o vereador Carlinhos Camelo falou, ele atendia bem, o atendimento é muito mais humano. E, por ser muito mais humano, é muito mais facilitado esse atendimento, né? Então, é bonito. Eu acho que os supermercados pequenos, eles têm dificuldade, o vereador Paulo Búfalo, de trabalhar com acessibilidade universal, até por questão de espaço, né? Mas, em termos de atendimento humano, são muito melhores. Eles dão exemplo para os grandes, assim. Então, já deixar aqui registrado. O vereador Paulo Búfalo, na questão da acessibilidade universal, então aqui vai uma notícia, já temos um cronograma aprovado para conversar, procuramos, inclusive, o João, Roberto, para equacionar essa questão. Nós estamos na secretaria, nós vamos proceder toda a vistoria arquitetônica e de adequação à acessibilidade universal nos grandes supermercados aqui de Campinas. Vai começar aí na semana que vem, para a gente ter o levantamento da demanda, para a gente ver e estar junto para equacionar os eventuais problemas de acessibilidade que a gente vai ter, na questão da acessibilidade universal, na questão do entorno, que já passa a ser muitas vezes um problema de calçadas e tudo mais. Nós vamos entrar aí com uma campanha, porque, lembrando, talvez seja uma discussão de legislação que a gente tem que fazer nessa casa, vereador, que a calçada hoje ela é de responsabilidade dos proprietários, né, de cada calçada. E nós temos hoje em Campinas uma dificuldade com a acessibilidade universal de calçadas muito grande que entra nos entornos aí dos supermercados. Então, já é um problema que está sendo olhado pela secretaria, o levantamento das demandas, e depois nós vamos buscar equacionar esse problema junto com os supermercados. Por quê? Porque nós entendemos, enquanto secretaria, que o equacionamento equilibrado é mais interessante do que a imposição obrigatória, né, a qualquer que seja. Claro que, se necessário for, a gente vai, né, em qualquer caso, às vezes a obrigatoriedade ela é necessária e a gente não está longe disso, a gente não está esquecendo isso tudo, mas a gente tem feito isso e vai se preocupar com essa questão também.